Ah, você vai no outro. Aleluia. Você viu o tapete, não saiu do campo quente. Bora, varão. Olha, cara feio não, cara feio. Graças a Deus, aqui estamos anunciando o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, é para corrigir, é para instruir, a fim de que todo homem plenamente aperfeiçoado seja por Deus em toda boa obra. Cidade de Trindade, ouve a palavra de Deus. Moradores da terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, diz a palavra do Senhor. Mas o povo não se importa com a palavra de Deus. O povo está trocando a palavra de Deus por uma religião, por uma tradição. Não adianta balançar a cabeça, é a palavra de Deus. Até quando você vai rejeitar a palavra de Deus, é o que está escrito que importa. Não é o que a religião defende e diz que está certo, mas é o que a Bíblia declara como verdade de Deus. O que fizeram com o Êxodo 20, o segundo mandamento? Compara o catecismo romano com os 10 mandamentos do Êxodo 20. Descubra a verdade e ela te libertará. O que está escrito no Êxodo 20? O primeiro mandamento é: não tenha outro Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está no céu ou do que está na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E visita a maldade dos pais, dos filhos, até a primeira e última geração daqueles que me aborrecem. O mandamento de Deus é não ter outro Deus. E quando você se dobra diante de uma imagem de escultura, você beija, venera uma imagem de escultura, você está tendo outro Deus. Quando você se dobra diante da imagem de escultura, você está adorando a imagem de escultura. Quando você reza olhando para a imagem de escultura, você está adorando um ídolo. E quando você adora um ídolo, você está trocando o Deus verdadeiro por um ídolo que não pode salvar, que não pode curar, que não pode fazer nada por você. Por isso a Bíblia diz: eu sou Deus zeloso, eu visito a maldade dos pais nos filhos. Qual que é a maldade dos pais nos filhos? É a ignorância, é a tradição. Ela vem de pequeno até grande, mas as pessoas, elas se conformam com a mentira, pois não buscam conhecer a verdade. A verdade é a palavra. João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. Mas muitas pessoas estão trocando a verdade pela tradição, pela mentira. Jesus nunca ensinou a rezar por morto. Jesus nunca ensinou você pagar promessa. O dia que você entendeu o sacrifício de Jesus, você não paga promessa mais. O dia que você entendeu o sacrifício de Jesus, você não anda de Goiânia até a Trindade mais. Você não vai seguir mais um ídolo. Mas a Bíblia vai dizer que se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31, Jesus diz: quem é o discípulo? É o que permanece na palavra. Ou você é devoto ou você é discípulo. Ou você é devoto de São José, São Pedro, São João, qualquer um desses que titulam a intercessores. Ou você é discípulo de Cristo. Jesus não está atrás de devoto, Jesus está atrás de verdadeiros adoradores. A devoção só se deve a Deus Pai poderoso. A adoração só se deve a um único só Senhor. Por isso a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 15, e no versículo de número 9: em vão me veneram. Veneração é adoração, e em veneração é imagem de escultura, ou Aparecida, ou Maria, ou São Pedro, ou São Sebastião, é idolatria. Muitas pessoas estão pagando promessa, se esquecendo que Jesus Cristo, Ele disse que agora, todo aquele que invocar o seu nome e crer no seu sacrifício pode ser salvo. Mas quando você está fazendo um sacrifício, você está invalidando o sacrifício de Jesus. Você está trocando o sacrifício de Jesus por um mero sacrifício que você aprendeu de homens. Não troca o sacrifício de Jesus por um sacrifício de homens. Ah, mas é porque o santo me curou. A Bíblia diz que é em nome de Jesus que os enfermos serão curados. Se você está sendo curado por santo e mais escultura, alguém que você intitula ser santo, cuidado, pois por trás existe um espírito do erro que os engana, um espírito que os leva à luxúria. Assim diz o profeta Oséias, que por trás existe um espírito de luxúria, sim.
Se até falsos profetas fazem milagre em nome de Deus, o que dirá uma imagem de santo? A Bíblia fala que a imagem de Diana dos Efésios era muito venerada. As pessoas, elas vinham de diversos lugares, diversas cidades, elas saíam de suas casas e iam para outra cidade para ver uma imagem. Mas Deus é espírito, Deus não é imagem. Deus nunca foi visto pelo homem. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Romanos, capítulo 10, está escrito assim na palavra do Senhor, no versículo de número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem também não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia fala que aquele que invocar o nome do Senhor, existe uma condição: invocar o nome do Senhor e praticar a vontade do Senhor. A Bíblia fala em Tiago 1:22: não sejam apenas ouvintes, mas também sejam praticantes. Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando pois a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Ou seja, não é só invocar o nome do Senhor, não é só crer da boca para fora, não é só dizer eu creio, mas é se sujeitar à vontade de Deus, é praticar a palavra do Senhor. Por isso todo aquele que invocar o seu nome pode ser salvo. Invocar o nome do Senhor não é o nome da senhora. Isaías 55 fala: buscai o Senhor, não existe senhora. No livro de Jeremias só existe uma senhora, chamada Rainha dos Céus. E a Bíblia vai dizer que Deus então diz àquele povo para deixar de idolatrar a Rainha do Céu. A Rainha do Céu, segundo a Escritura, era um espírito enganador, era um espírito cujo qual as pessoas veneravam, elas faziam sacrifício, elas faziam oferenda. Rainha do Céu nunca foi senhora na Bíblia, sempre foi um espírito enganador. Se você certamente conhecesse o Deus da Escritura, o Deus da Palavra, você nunca estaria buscando tais coisas. Mas antes a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Cristo se aparta das iniquidades, se aparta enquanto há tempo da idolatria. Jesus morreu numa cruz, Jesus foi vituperado, foi levado ao escárnio, Jesus foi rejeitado, Jesus foi esbofeteado, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós possamos servir a Deus em nosso corpo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará até vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Apresentai os vossos corpos para Deus como sacrifício vivo e agradável, qual é vosso culto racional. A fé não está relacionada com um terço, um crucifixo. O crucifixo você leva para cima e para baixo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Você não vê, mas espera. A fé não está relacionada com ter uma imagem de escultura ou se dobrar diante de uma imagem de escultura. A Escritura não nos ensina isso, a venerar a imagem de escultura, a venerar a Maria, a Aparecida, ou São José, ou qualquer outro nome dado nessa terra ou no céu. A Escritura nos ensina a dobrar o joelho somente para Deus. Por isso arrependam, leiam a Bíblia, creiam na palavra de Deus, não troca a palavra de Deus por falsos ensinamentos, não troca a palavra de Deus por religião. Quem veio primeiro foi a palavra e não a religião. A palavra no princípio era o verbo, Cristo era o verbo e se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. A palavra é antiga. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Deus escreveu nas tábuas os 10 mandamentos: não faça imagem de escultura. O homem fez, o homem adora, o homem chama de minha senhora, chama de meu santo e fala que curou, mas quem cura é Jesus. Espíritos enganadores tiram enfermidade de um lado e colocam em outro, tiram de uma pessoa e colocam em outro. Se você certamente continuar seguindo a palavra de Deus, Cristo te libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até quando vai continuar sendo escravo do engano? Até quando vai continuar acreditando em espíritos enganadores? Até quando continuarão como cegos caminhando para o matadouro? O livro de Apocalipse fala: sai dela, povo meu, para que não sejas contaminado. Ou seja, a Escritura diz para sair do meio dela, sai do meio da corrupção, abandona a idolatria, sai da Babilônia, abandona a adoração pagã. Enquanto há tempo, adora somente o Senhor, troca os ídolos pelo Deus vivo, troca a imagem morta pelo Deus vivo, que é Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, versículo de número
de número 15. Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos têm obedecido ao evangelho. Como virão se não tem quem pregue? Entra na missa, é Ave Maria, é crer em Deus Pai, mas a Bíblia diz: como virão se não tem quem pregue? Pregar o que? Evangelho, palavra, Bíblia, mensagem do evangelho, mensagem de Deus. Mas quando você entra na missa, dobra o joelho para a imagem, beija a imagem, acende vela, reza 7 vezes, reza 10 vezes, pode rezar 1 milhão de vezes, mas a Bíblia diz: se vós, porém, não arrependerdes, certamente perecerão. A Bíblia nos ensina a orar a Deus, a Bíblia não nos ensina a fazer reza, a Bíblia até contra você fazer repetições de palavras. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus ele vai dizer assim, na Bíblia Católica, no capítulo 6 de Mateus, está escrito: quando vocês entrarem no teu quarto, vocês falam com o Pai, vocês oram ao Pai, o Pai que está em oculto, Ele vos ouvirá. Mas não é assim nos dias de hoje. Oram a Maria, reza a Aparecida, reza a São José, reza a São Pedro, São Tadeu, mas se esquecem que intercessor é Jesus Cristo, esquece que o único que tem o poder de onisciência é Deus, é o único que pode interceder, porque só Ele tem o poder de onipresença, onisciência. E é esse cujo qual muitas pessoas têm rejeitado, inimigos da cruz de Cristo, nos quais só pensam nos prazeres dessa vida, os quais o Deus deles é o seu próprio ventre. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10 e versículo de número 18: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles? Sim. As suas palavras até os confins do mundo foram pregadas. Ouviram? Sim, a palavra de Deus está sendo pregada. Deram credibilidade? Não. Mas quer ouça ou deixe de ouvir? Está escrito no livro de Jeremias: pregue, porque eles são casa rebelde. São casa rebelde. Aqueles que conduzem suas imagens em procissão são casa rebelde. Aqueles que rodam a uma imagem de escultura, aqueles que pedem para Aparecida e não para Jesus Cristo, aqueles que oram a Maria e não a Deus, aqueles que dividem a glória de Deus com o ídolo, são casa rebelde. Aqueles que estão pagando promessa porque estão invalidando o sacrifício de Jesus, são casa rebelde. Aqueles que acendem vela, se esquecendo que Jesus é a luz do mundo, pois Jesus Cristo é a luz do mundo. A Bíblia vai falar que quem caminha em luz jamais andará em trevas. Quando você acende velas, você está abrindo portais espirituais para espíritos enganadores, cujos quais se manifestam como santos, dizendo que cura, dizendo que tem poder, dizendo que te ouve, dizendo que intercede, mas você está abrindo portais para espíritos enganadores, sendo que Jesus é a luz do mundo. O dia que você entender que Jesus é a luz do mundo, você não acende vela mais, nem vela branca, nem vela preta, amarela, cor que seja. Jesus é a luz do mundo. Jesus diz que nós temos que ter a lamparina acesa. Quem tem a lamparina acesa não precisa da vela acesa. Jesus fala na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, que todas elas tinham lamparina, elas não precisavam de vela. Jesus é a luz. Então Jesus Cristo ele vai dizer: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ou você é discípulo de Cristo, ou você é devoto de algum santo. Não tem como servir dois senhores. Deixe, pois, a idolatria, se arrepende e torne-se para Deus. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus gratuito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Romanos capítulo de número 10, a palavra do Senhor fala no versículo de número 15. A Bíblia fala assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos aos pés daqueles que anunciam